estamos em contato agora com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Secretário, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de trocarmos ideias. Eu que agradeço a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. E, secretário, eu queria saber dessas medidas todas que o governo está anunciando. Nesta semana o senhor falou em cautela e serenidade por causa da situação fiscal do Brasil. E a gente vê que houve a necessidade urgente de uma alteração total da política econômica. Antes o foco era o ajuste fiscal, recuperação de capacidade de gerar superávites, o encaminhamento muito mais satisfatório de finanças públicas. Agora há uma necessidade de liberar dinheiro para todo lado, não é? Tem esse auxílio aos autônomos, tem dinheiro para as empresas. Como é que o senhor vê a gestão da economia brasileira durante essa fase de crise mais séria relacionada à pandemia e como se estruturar o mínimo possível para garantir a retomada depois? Perfeito. Olha só, a nossa economia, ela sofreu um choque adverso no período T. No período T+1, que é abril, maio e junho, nós teremos uma recessão. E no período T+2 é a recuperação econômica. Então, qual é a nossa leitura de política econômica? Nós precisamos manter a base produtiva da economia funcionando nesse período T+1, para que quando chegar o período da recuperação econômica, trabalhadores e empresas estejam prontos para esse desafio de recolocar o Brasil na trajetória de crescimento. E reforço, nenhum brasileiro vai ser deixado para trás. As políticas estão sendo desenhadas para que o dinheiro chegue em quem mais precisa. Nós estamos discutindo, e tem sido uma reclamação recorrente aí nos últimos dias, claro que as medidas ainda são muito novas, mas são os gargalos que impedem que esse dinheiro chegue, principalmente para as empresas, e empresas que já estão anunciando demissões. Como é que se pode lidar com a urgência nesse sentido? Porque muitas vezes são condições, inclusive técnicas, condições que dependem de sistema bancário. Olha, eu acho que algumas coisas estão sendo feitas muito rápido. Por exemplo, o auxílio emergencial aos informais foi aprovado no Senado Federal segunda-feira à noite. Na quinta, sancionado pelo presidente, e uma semana depois, hoje, já está sendo pago a primeira parcela a um grupo grande de pessoas. Então, quando você compara com os Estados Unidos, aquele dinheiro que o governo americano anunciou que ia mandar para os mais necessitados vai levar 30, 40 dias para chegar. Aqui no Brasil, 10 dias depois de uma lei aprovada no Senado, 7 dias depois do presidente ter sancionado, o dinheiro já começou a chegar. Agora, temos que melhorar, temos que trabalhar bastante para que o dinheiro continue chegando nas empresas. Então, é importante ressaltar também que várias empresas já estão fazendo uso de várias medidas nossas, que foram desenhadas. Então, estamos tendo relativo sucesso. Agora, é claro, entendo a angústia, ela também é nossa e temos que melhorar. Agora, secretário, para poder garantir as condições de uma retomada da economia brasileira, o senhor vê necessidade de mais medidas ainda a serem adotadas diante de todo esse pacote que nós já estamos tendo? É fundamental entendermos o seguinte: nenhum brasileiro pode ficar para trás. Se nós identificarmos que algum grupo está tendo uma dificuldade muito maior do que a dos demais para conseguir sobreviver em abril, maio e junho, é claro que medidas vão ter que ser tomadas. Agora, de maneira geral, o governo brasileiro, ele reagiu rápido e de maneira consistente contra essa crise. Quando você olha os desembolsos feitos pelo governo brasileiro, só esse Corona Voucher, que estão apelidando de Corona Voucher, ele custa 100 bilhões de reais. É o maior programa de transferência de renda que o Brasil já colocou de pé. E veja, isso foi feito de maneira razoavelmente rápida e já está pagando. Então, acho que nós já gastamos o bastante e casos agora excepcionais vão ser analisados. Agora, reforça, dinheiro para a saúde continua tendo disponível e vai continuar tendo. Agora, e como é que fica a relação com os estados? Tem essa discussão no Congresso também em relação ao Plano Mansueto, uma liberação maior de recursos que vai na contramão do que se pretendia antes em termos de ajuste dos próprios estados. Claro que agora eles têm uma condição diferente, de necessidade também de aumentar muito as despesas, mas como é que o governo pode conciliar isso, negociando inclusive politicamente, né? Eu acho que é conversar e colocar as coisas nos eixos. Nós temos uma macroestratégia, a estratégia estrutural. O que é possível
você ajustar dentro dessa estratégia, certamente o governo federal vai fazer. Agora, nós temos que entender também que existe um limite. Quando você vê, há uma semana atrás, 10 dias atrás, os estados fizeram uma demanda ao governo federal e o governo federal repassou um conjunto robusto de recursos, tanto para estados quanto para municípios. Então, se você for olhar há 7, 8 dias atrás, foram anunciados 88 bilhões de reais para estados e municípios. É claro que nós entendemos a particularidade do momento e entendemos também a ânsia por mais recursos. Agora, de novo, vamos conversar, vamos colocar as coisas dentro de uma estratégia macroeconômica que se sustente e eu tenho certeza que juntos vamos sair muito mais fortes dessa crise. Agora, secretário, do ponto de vista pessoal, claro que como secretário do Ministério da Economia, nós conversamos aqui na Jovem Pan mesmo, logo que foi divulgado o PIB do ano passado, o senhor demonstrava um otimismo muito grande em relação ao que poderia acontecer neste ano. Do ponto de vista pessoal, como é que é lidar com essa inversão aí de projeções, de política econômica, como é que se pode pensar em Brasil para 2021? Olha, é muito ruim. É muito ruim. Quando você olhava os dados do final do ano passado, o próprio Boletim Focus já colocava uma expectativa de mercado de crescimento de 2,3% para esse ano. Vários bancos privados importantes já projetavam entre 2,5% e 3% de crescimento. Então, havia uma grande expectativa positiva para esse ano. Infelizmente, não vai se materializar. Nós estamos no meio de uma crise. A última parecida com essa ocorreu há 100 anos atrás, que foi a gripe espanhola. Nós estamos tendo choques adversos de oferta de trabalho, as pessoas não podem ir trabalhar. Logo depois temos choques adversos de demanda, porque não há produção, então cai o consumo de todo mundo. Agora, e acima de tudo, todos nós aqui temos família, todos nós temos amigos, que quando vem uma situação dessa, sente na carne. Então, eu quero comunicar a todos vocês da Jovem Pan que, assim, é difícil para nós também. Nós vimos para cá e sabemos que o povo está confiando no governo, está confiando em nós. A gente começa a trabalhar às 6 da manhã, os trabalhos vão até 11, meia-noite, todos os dias, é sábado, é domingo. Eu quero comunicar isso para vocês. Nenhum brasileiro vai ser deixado para trás. Esse é um ano difícil, mas com a graça de Deus, nós vamos retomar o crescimento em 2021 e, repito, nós vamos sair dessa crise mais fortes e mais unidos. E dá para pensar ainda em ajuste fiscal? Não nesse ano. A partir do ano que vem, vamos insistir no que deu certo em todos os países desenvolvidos do mundo. E estava dando certo no Brasil. A estratégia de grandes reformas, a estratégia de privatização, de consolidação fiscal, de combate à má alocação de recursos. Agora, existe o que é urgente e o que é importante. A agenda de reformas é importante, mas urgente nesse momento é ajudar a população brasileira e passarmos esse período de crise que afetou a todos. E dá para atender, para encerrarmos aí, a grande expectativa do presidente Bolsonaro, que tem demonstrado uma preocupação enorme com o emprego. Emprego depende, em boa parte, de sobrevivência das empresas. Dá para cuidar disso, para evitar danos maiores? Nós estamos trabalhando de manhã, à tarde e à noite justamente para isso. Nas palavras de Ronald Reagan, o emprego é o melhor programa social que existe. Enquanto não tiver emprego, os nossos programas sociais vão ajudar todos os trabalhadores brasileiros. Repito, ninguém vai ser deixado para trás, mas emprego é prioridade nesse governo. Perfeito, nós conversamos com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade.